Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão preparados para o segundo dia do desafio Eu Sei Quem Eu Sou? Então, hoje vai ser incrível, viu? A gente tem uma história muito inspiradora pra gente ver. Hoje nós vamos falar sobre a mulher corajosa. Aí aqui, ó, é a história, a indicação de leitura, fica em 1 Samuel, capítulo 25. Nós vamos falar sobre a história de Abigail. A história de Abigail, gente, se passa na época de Davi. Tinha um homem em uma cidade chamada Maom, que ele era muito rico e poderoso. O nome desse homem era Nabal. Nabal era um homem rude, um homem mau. Só por curiosidade, o nome Nabal significa nécio, e realmente ele viveu à altura do significado do seu nome, gente. A sorte de Nabal é que ele tinha uma esposa maravilhosa. A mulher era inteligente, era bondosa e era corajosa. O nome dessa mulher era Abigail. E é sobre ela que a gente vai falar um pouco mais aqui hoje. Vamos lá. Nessa época, gente, o rei Davi, ele não estava numa situação muito boa, ele estava fugindo de Saul. E aí, nessa história, ele estava no deserto de Parã. Aí, no deserto de Parã, os soldados de Davi, estava Davi e os seus soldados, e aí eles acabaram que topavam os pastores de ovelhas de Nabal, que Nabal era rico, poderoso e tinha muitas ovelhas. Então, os pastores e servos de Nabal iam ali cuidar das ovelhas e os soldados de Davi acabaram meio que fazendo amizade entre si, porque os soldados de Davi meio que defendiam os pastores de Nabal, defendia eles dos ladrões do deserto. Então, assim, eles meio que se ajudavam, sabe? Só que aí, a situação de Davi nessa época não era das melhores, né? Ele estava no deserto com seus homens e estava fugindo de Saul. Um certo dia ele falou assim, olha, eu vou até Nabal pedir ajuda. Aí ele pegou uns servos e falou, olha, vai até Nabal, explica pra ele quem eu sou, e fala pra ele a nossa situação, que a gente já ajudou muito os pastores dele, inclusive, e pede pra ele uma ajuda em alimentos. E aí os servos de Davi foi até Nabal. Só que vocês lembram que eu falei que Nabal era mau, né, gente? Nabal, além de não querer ajudar Davi, porque ele ainda insultou a Davi, insinuando que ele era apenas um escravo fugindo do seu senhor Saul. Gente, dá pra imaginar a confusão que isso gerou? Quando o servo de Davi contou a Davi tudo o que tinha acontecido, Davi ficou furioso. Davi, então, armou 400 homens e falou assim, olha, nós vamos contra a casa de Nabal. Só que, vocês lembram que eu falei que os soldados e os servos de Davi meio que poderiam ali ter uma certa amizade? Eu imagino, eu tô conjecturando, a Bíblia não fala isso, é uma conjectura, ok? Que um dos soldados de Davi, ao saber disso, correu em um servo de Nabal e contou a história. Porque um dos servos de Nabal ficou sabendo de tudo que tinha acontecido e que Davi estava vindo contra a casa do seu senhor. E esse servo correu até a esposa de Nabal, Abigail, e falou assim, olha, minha senhora, por causa da tolice do seu marido, a sua casa vai perecer. Eis que Davi vem contra a sua casa. Gente, imagina o desespero dessa mulher, que ela não deve ter ficado. Porque saber que os soldados estavam indo ali para destruir o seu lar. Só que, vocês lembram também que eu falei, Abigail era inteligente. E aí ela logo pensou em uma maneira de reverter a situação, sabe? E ela foi, assim, muito corajosa naquele momento. Porque entre ficar parada esperando a destruição do seu lar e ter a coragem de reagir, Abigail teve a coragem de reagir. O que ela fez? Ela arrumou uma grande quantidade de alimentos, colocou sobre seus jumentos, pegou alguns dos seus servos e foi ao encontro de Davi. Quando ela chegou até Davi, gente, essa mulher, ela foi muito top, muito usada por Deus. Quando ela chegou ao encontro de Davi, ela se prostrou diante dele e começou logo a lhe pedir perdão pela tolice que seu marido havia cometido. E ainda mais, gente, ela começou a sua petição dizendo, foi o Senhor Deus que me enviou aqui para evitar um derramamento de sangue. Olha o nível de sabedoria dessa mulher. E o nível de coragem, porque ela foi além. Além de pedir perdão, ela ainda aconselhou a Davi, dizendo, olha, meu senhor, não faça algo para que você tenha problemas no futuro. Gente, é um nível de coragem inspirador, sabe? Davi, então, aceitou, né, o pedido de perdão de Abigail, ouviu o conselho que ela lhe dera e ficou de boa. Então, a Abigail voltou para sua casa. Gente, eu aprendi 3 coisas muito importantes nessa história de Abigail. A primeira coisa é, tenha coragem de reagir, sabe? Eu imagino ali a Abigail naquela situação, vendo que o seu lar ia ser destruído, e ela pensou, ou eu reajo e vou em busca de uma solução, ou eu vou morrer aqui com a minha casa. E ela, nesse momento, decidiu reagir. Ela precisou de muita coragem, gente, porque curioso que ela saiu de casa com esses alimentos, os seus servos, e não disse ao seu marido aonde ela ia.
Ela não disse o que ela ia fazer. Até porque eu imagino que se ela dissesse, ele a impediria. E aí, quando o Davi chegasse ali, a destruição já estaria completa. Então, o que ela pensou? Tenho um problema, e esse problema é grave, mas eu vou reagir e vou tentar resolver. Então, o que eu quero te dizer? Reaja diante das circunstâncias da vida. Reaja por você, pela sua casa, pelo seu casamento, pelo seu ministério. Reaja por você. Porque às vezes as situações vêm para te testar a sua fé, testar a sua coragem. E aí você não reage, você acaba perdendo as batalhas. Abigail ali foi muito vitoriosa e abençoada ao reagir àquela situação. Eu quero desafiar você a tentar, pelo menos a tentar, reagir às coisas, reagir às circunstâncias que tentam te destruir, que tentam destruir os seus sonhos, destruir a sua família, tá bom? A segunda coisa que eu aprendo nessa história, gente, é sobre sabedoria. A Abigail foi muito sábia, sabe? Ela manteve o silêncio, porque ela sabia que se ela falasse, o marido dela não permitiria que ela agisse. E ela foi até Davi com humildade, se prostrou diante dele, sabe? Isso é sabedoria, é saber não só a hora de reagir, mas como reagir às circunstâncias. E isso nos ensina muito, né? Terceiro ponto que eu aprendi nessa história, gente, não foi exatamente sobre Abigail, foi a maneira com que Deus conduziu a situação, que me ensinou bastante. Porque o que aconteceu? O curioso é que quando Abigail voltou para casa, o seu marido estava dando uma festa digna de um rei, um banquete digno de um rei. E ele estava embriagado. E ela foi tão sábia nesse momento que ela chegou e não comentou nada com ele porque ele estava embriagado. Aí no outro dia, quando ele já estava sóbrio, ela sentou com ele e foi lhe explicar o que havia acontecido. E aí, a Bíblia relata assim, que no momento que ele ouviu essa história, ele teve um ataque do coração e ele ficou paralisado como uma pedra. Então, o que aconteceu? Alguns dias depois, o próprio Senhor, Deus, feriu a Nabal e ele morreu. Olha só como que foi o desenrolar dessa história. Há uns tempos atrás, Davi queria matar Nabal. Agora, o próprio Senhor Deus faz justiça por Davi, entende? Davi não precisou derramar uma gota de sangue e a justiça foi feita através de Deus. Então, o que eu aprendi vendo essa história toda? É que às vezes a gente tenta fazer justiça com as próprias mãos e acabamos nos magoando muito com isso, sabe? E não somos abençoados. Porque imagina se Davi faz a justiça com as próprias mãos. E aquele conselho de Abigail foi muito sábio. Olha, meu senhor, o senhor terá problemas futuros se o senhor fizer isso agora. E às vezes a gente não para calcular isso, sabe? O problema que a gente vai ter no futuro por uma ação inconsequente do agora. Eu sei que é algo muito difícil, ainda mais pra mim, falar isso. E aprender sobre isso pra mim hoje significou muito. Só que é assim. A gente perdoa as coisas hoje e o nosso Deus faz justiça amanhã. Porque a justiça vem dele e não nossa. Então, foi isso que eu aprendi na história de Abigail. Eu espero que você tenha aprendido algo também. Deixa aqui nos comentários o que você gostou, o que você aprendeu pra gente crescer junto, ok?